belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, brilha só no meu caminho. Chega e me encheste. Vinhas nas bênçãos na divina claridade, ser minha felicidade, em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade. As bênçãos dos deuses, na divina claridade, e ser minha felicidade, em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo o meu amor. Se você pudesse ver a defesa que existe em teu favor, silenciava e calava, porque a verdade tem voz. Se o momento é de crises, não te perturbes, segue servindo e ora, esperando que te suceda o melhor. Se você não pode ser um sol, seja um planeta, mas nunca deixe de irradiar a luz do seu coração. Não tenha medo do choro, porque o choro vai liberar. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe
e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo felicite nossos corações. Mesmo diante das chuvas torrenciais, aqui nos encontramos, né? Para desfrutar deste ambiente de paz, de harmonia e de ensinamento. Nós vamos aproveitar para falar sobre alguma coisa que eu considero muito importante para a nossa vida. É porque todos nós que trabalhamos numa casa espírita, nos conscientizamos que nós somos obreiros, nós somos servidores, não é? E para ser o melhor, o maior servidor de todos, como disse Jesus, seja o menor de todos e o servo de todos. Então, somos servidores. Mas tem uma página do Evangelho que foi assinada pelo Espírito, no capítulo 20, pelo Espírito de Verdade, que muitos espíritas acreditam que é o próprio Jesus Cristo. Eu tenho minhas dúvidas, porque ele disse, rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, que vos explicará tudo que eu tenho dito e me dirá outras coisas que nós não podemos dizer agora. Então, eu tenho para mim que o enviado foi um outro. Mas diz o Espírito de Verdade, atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Veja bem, caridade, dá sem esperar retribuição. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos, irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Veja bem, a importância de o trabalhador se conscientizar daquilo que deve ou não deve fazer na sua vida, especialmente quando nós estamos aqui como servidores. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que recusastes lhe estender as mãos. Vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar. Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido a recompensa da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Gente, cada frase dessa dá para fazer uma palestra. Por Fábio, não é por mim, não. Mas, você mentalizando direitinho, quando ele diz aqui, vinde a mim que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Aí a gente tem que fazer reflexões. Esquecer as discórdias, as dissensões, para que o trabalho cresça e para que Jesus se torne conhecido através do exemplo da nossa vida. Então, é uma responsabilidade muito grande para todos nós que estamos nos conscientizando a cada momento em que chegamos numa casa como esta. E os ensinos de Jesus têm um objetivo muito maior do que nós imaginamos para a nossa paz e para a nossa felicidade. Nós estamos construindo já esse mundo. Os tempos já são chegados.
E se aproxima a hora, já se aproxima a hora, que nós estamos sendo chamados à realização das tarefas que o Senhor nos confiou. Não é a minha, a Fábio, quem faz a prece aqui, quem dirige a casa, não. Não é? É para todos que estão se encaixando na tarefa, atendendo as pessoas, abraçando as pessoas, sorrindo com as pessoas, dando exemplo de amor, de bondade, de carinho, de atenção, de gratidão, porque muita gente é ingrata. A ingratidão é uma coisa terrível, né? Às vezes nós nos tratamos como, às vezes até como inimigos, não se perdoa, né? Até dentro de um grupo como este, a gente observa que acontecem essas coisas, e é triste, porque nós estamos a cada momento aumentando o cabedal das nossas responsabilidades, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Foi assim que Jesus ensinou? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, gente, parar, mentalizar que o nosso chamamento é para que nós possamos dizer a cada noite, antes de dormir: Senhor, hoje eu cumpri mais uma vez com o meu dever. Tive uns arranhões ali, prejudiquei alguma criatura aqui, não perdoei alguém, tratei alguém mal. A gente vai fazendo essas reflexões para no outro dia melhorar. Eu estou para pedir perdão à criatura que eu fui grosseiro, mas, sei lá, sem querer. Às vezes é grosseiro sem querer, mas não, é querendo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que telefonar para ela para me pedir perdão, né? E toda vez eu esqueço. Isso já faz uns 10 dias que de manhã eu acordo, eu vou ligar. Aí chego lá no trabalho, eu esqueço. Mas é importante, pedir perdão é uma coisa linda. E perdoar com o coração é uma coisa fantástica. Então, não percamos oportunidades. Surgem e ressurgem momentos na nossa vida a que nós somos chamados a mostrar aquilo que somos e aquilo que não somos, não é? Porque é até fácil falar numa tribuna, não é? A gente comentar uma passagem dessa, como nós lemos agora do Evangelho segundo o Espiritismo, o obreiro do Senhor, capítulo 20. Chega em casa, lê cada frase, medita sobre cada uma delas e vamos tomar uma posição firme para que as pessoas que nos observam possam dizer: por ali passou um homem que não tem vergonha de sua história, não é? Aí passou uma mulher que realmente tem um trabalho de amor e de caridade, de respeito, não é? E de carinho para com as criaturas. Então, sejamos aqueles que desejamos que os outros sejam para nós. André Luiz disse: não exija a educação do outro, mostre a sua. A oportunidade que nós estamos tendo com esses reencontros, porque ninguém está se reencontrando pela primeira vez, não. Ninguém. Nós estamos em reencontros e não vamos perder a oportunidade. Gente, vamos iniciar nosso trabalho, elevando nosso pensamento numa prece, solicitando da nossa querida irmã que seja portadora. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, estamos aqui na Tua casa de oração e de trabalho, nesse hospital para as nossas almas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e nos livre do mal. Em nome de Deus e em nome de Jesus, que passamos a palavra ao irmão que dirige os trabalhos da noite de hoje. Então, em nome de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os trabalhos estão iniciados. Passamos a palavra ao nosso irmão Fábio Barro. Boa noite a todos, muita paz nesse dia de tanta chuva, não é? E que a gente chega aqui para parar um pouquinho, para fazer algumas reflexões, parar um pouquinho para pensar nesse alimento que nos oferece a doutrina espírita para o nosso espírito, para o que nós somos, espírito, mas com certeza
nosso pensamento também fica voltado para aqueles que nesse momento estão sofrendo diante das dificuldades de um dia como esse, que mais do que um tormento de uma chuva intensa, para algumas pessoas é enfrentar algumas dificuldades ainda maiores, né? A exemplo do ocorrido na cidade de Jaboatão e Camaragibe, com o desencarne de algumas pessoas. Então, nosso pensamento sempre tem que estar muito vinculado, mesmo compreendendo a vida e entendendo as razões que envolvem a nossa vida, com alguns irmãos que nesse momento sofrem ou por desabrigo ou pela dor de separar de um ente querido de uma forma trágica. Para nós espíritas, temos a responsabilidade de enxergar isso com uma visão humana de preocupação, obviamente com os direitos dessas pessoas, mas também uma visão espiritual, de que nada acontece por acaso, que nós também precisamos ter o entendimento disso para não nos tornarmos pessoas rancorosas diante da vida. Pois bem, hoje nós tínhamos pensado, como sempre, uma palestra de perguntas e respostas, mas o público menor dá para a gente fazer algumas considerações, fazer algumas reflexões sobre algumas coisas do nosso cotidiano e um dos temas mais comuns à casa espírita, que é a questão da obsessão. Talvez muita gente que nem conheça o espiritismo em nada saiba que na casa espírita se trata do tema obsessão. Os obsessores, aqueles que nos influenciam, mas principalmente a lógica, aqueles que nos perturbam. Então, mesmo que a pessoa não conheça a doutrina espírita, faz-se ideia de que existe na casa espírita uma terapia, um tratamento, um atendimento, o nome que se quiser dar, para essa questão que faz parte da nossa relação entre o mundo dos encarnados, principalmente, assim o imaginário, e o mundo dos desencarnados. Porque a lógica que as pessoas também têm, de forma ainda preliminar da doutrina espírita, é que a obsessão é algo de desencarnado para encarnado. E essa é uma falsa ideia. O maior número de processos obsessivos é de encarnado para encarnado, e não de desencarnado para encarnado. Porque nós podemos influenciar o encarnado mais do que o desencarnado pode nos influenciar. Porque se os desencarnados pudessem nos influenciar tanto quanto a gente pensa que eles podem, Kardec diz que nós estaríamos loucos. Porque eles estão no campo do dito invisível e nós estamos no campo do visível. Imagine você lutar contra um inimigo invisível. Nós conhecemos um pouco disso quando a gente pensa nos micro-organismos. Todo mundo tem medo de vírus letal. Por quê? Porque você não vê onde está o vírus, ele não aparece. É infectado e pode vir a morrer. Ou uma bactéria. A exemplo da meningite, meningocócica, um exemplo. Quem é que não tem medo? E é um inimigo invisível. Você se contamina sem se aperceber. Não diferente é a história do desencarnado. O desencarnado tem dois problemas para a gente ter medo deles. Um, invisível. E outro, fantasma. Fantasma dá mais medo. Não ver o espírito não traz tanto medo. O problema é se a gente vê o espírito. Não é não? Se eu não vejo o espírito, eu tenho até uma certa preocupação com ele. Mas se eu vejo, o desespero é grande. Porque nós fomos educados a termos muito medo de espírito. E basta ver como a gente educa os filhos. Às vezes os filhos não estão obedecendo, o pai, a mãe, sei lá quem está com a criança, diz, sai desse quarto, senão eu vou botar os espíritos para tu pegar, o fantasma. Pronto, o menino, logo de pequenininho, vai aprendendo que fantasma é isso. E na natureza ocidental, principalmente, a nossa relação com os desencarnados é péssima.
é péssima. Morreu é algo que não se mistura. Eu lembro que minha avó dizia, esse negócio de ver espírito, isso é conversa, minha avó dizia. Não se mistura alma com gente. Mas toda gente é alma. E toda alma é gente. Porque se for pelo conceito de Allan Kardec, alma é espírito no corpo físico. O termo alma é porque o espírito está agarrado no corpo físico, está encarnado. Mas isso ela está falando de espírito mesmo. Ela diz que são duas coisas que não se unem. Aí ela dizia, não existe. Né? Era a visão dela. Então a gente precisa, como espíritas, primeiro raciocinar sobre o que no capítulo 23, no livro dos médiuns, que é a segunda obra espírita, apesar de que como é que as pessoas têm acesso às obras espíritas, no movimento espírita, quando chega na casa espírita ou não? Simpatizante ou veio para a casa espírita? Primeiro ele lê que livro? Qual é o livro que os espíritas geralmente lêem primeiro? Que chegou na casa espírita? O que é que vocês acham? Na verdade, a gente lê uma mistura de livro dos espíritos e um pedacinho do evangelho. Evangelho porque quer encontrar no evangelho espírita algo parecido com o que se tem na Bíblia. Algo mais místico, religioso. No livro dos espíritos, a curiosidade de querer entender o que é que os espíritos querem dizer das coisas, porque é um bocado de pergunta, mas a maioria das pessoas começam pelo livro dos espíritos, com pequenas leituras do evangelho. E esse formato, por incrível que pareça, não é didático, é apenas cultura. A gente faz isso, mas não é didático. O que significa didático? As obras espíritas têm uma forma de ser lida, só que a gente não sabe. Como a gente é leigo, está ali chegando, a gente vai lendo. Às vezes a gente lê livros que não deveríamos ler. Um exemplo. O primeiro livro que a pessoa leu espírita, Memória de Suicida. Pronto, o cara vai pegar. Eu conheço uma pessoa que lê e disse, vai-te embora, meu amigo. Botou assim de lado e disse, eu não quero mais ler nada. Porque dá um medo. Eu mesmo, se eu tivesse lido aquele livro primeiro, eu morria de medo. Porque é um umbral nu e cru, como se fosse um padrão. Todo mundo que morrer, que for para o umbral, que é esse ambiente no mundo espiritual dos espíritos sofridos, a começar pelo nosso orbe, nossa terra, se todo umbral for daquele jeito, meu amigo, dá medo mesmo, é melhor você não ler. E o livro é um livro muito bom, mas se você tiver conteúdo espírita já, do estudo, para poder ler aquele livro. Outro livro errado, Nosso Lar. Não é um livro certo, não, para você ler, não, de começo, não. Porque parece fantasioso. Você lê aquele negócio, que conversa da molesta, o cabadi. Oxi, esses espíritos é meio doido. Por quê? Porque você não entendeu a ciência, a filosofia espírita, que está contido na codificação. É estranho mesmo. Agora, tem gente que lê e já se entusiasma, porque é como se a gente já tivesse lido. A primeira vez que eu li o livro Nosso Lar, eu tive a impressão que eu já tinha lido o livro. Porque no mundo espiritual a gente lê, no mundo espiritual a gente tem informação, e quando a gente sai do corpo ao dormir, também a gente tem informação, a gente carrega essa informação. Mas não é bem assim, nem sempre é assim. O correto é você indicar a obra certa. Kardec jamais indicaria, um exemplo, Kardec, leia Nosso Lar. Ele não faria isso. Ele mandaria você ler a codificação, estudá-la, compreendê-la, para daí você partir para algo que possa ser complementar. Por que eu estou falando isso? Porque existe um mito absurdo com relação à obsessão. A obsessão tem uma mistura de Satanás. É sério. O diabo, espírito ruim e obsessão. Mais ou menos isso. É a nossa cultura judaica cristã. O problema é que nós aqui, todos aqui, se já não fomos em outra encarnação obsessores, seremos. Então a gente vai estar se auto-denigrindo. Por que você está dizendo isso? Porque nós somos sujeitos em desenvolvimento espiritual.
E nós somos como Pedro, ora está em cima, ora está embaixo, o apóstolo, não é Pedro, meu vizinho, não. Sobe, desce, desce, sobe, desce, porque nós somos sujeitos em desenvolvimento. Hora certa, hora erra, hora certa, hora erra. E nesse processo de acertar e errar, a gente vai se desenvolvendo. Então não tem ninguém perfeito, nem bonzinho, nem já qualificado. Não tem. Tem um ou outro espírito mais evoluído que serve como exemplo para a gente seguir, guiar-se. Mas não quer dizer também que esse espírito não tenha dificuldade. Um exemplo, será que Chico Xavier errou em algum momento na sua encarnação? Claro. Se ele reencarnou é porque ainda sobre ele impera necessidades físicas e humanas. Então, mesmo Chico sendo um anjo diante da gente, Chico também comete erros. Mas são tão pequenos, numericamente falando, que parece que ele é já um anjo. Não é que ele não seja, em relação a gente. É como Emmanuel. Emmanuel é mais evoluído do que Chico, senão não poderia ser seu guia espiritual. Então, por mais evoluído que Chico seja, e Chico hoje pode estar atingindo um nível, talvez, quem sabe, até do seu guia, por que não? Ninguém aqui está discordando da santidade, vamos dizer assim, do Chico Xavier. Mas para mostrar que, estando encarnado aqui na Terra, nós temos ainda necessidades, mesmo sendo espíritos bastante evoluídos. Quando vamos deixar de reencarnar? Vamos deixar de reencarnar quando não mais imperar sobre nós nenhuma necessidade humana. Ah, mas não tem espírito que reencarna com missão? É verdade. Pode o espírito já não precisar mais reencarnar e ser direcionado para uma reencarnação. Não seria o caso de Chico Xavier? Talvez também. Não estou aqui para fazer mérito. Estou mostrando para a gente não correr no risco, como dizia o próprio Chico. Maior do que eu, obviamente, é Jesus, que é o modelo, o guia, para ninguém se firmar, por mais evoluído que seja o espírito encarnado. Seja Mário, Fábio, obviamente, aí é que não é evoluído de jeito nenhum, mas você tem um Divaldo, você vai ter o próprio Chico, são seres em evolução. E a visão que se tem do espírito obsessor ainda é muito a visão que a gente tinha do cristianismo ocidental medieval. Porque quem vai distorcer a figura do diabo ao extremo é a idade medieval. Onde é que isso vai pegar fogo? No mau sentido da palavra mesmo. É exatamente na Inquisição Espanhola, que é a pior de todas as inquisições. Na Idade Média. E é quando você começa a ver o sacrifício dos médiuns, dos obsidiados, daqueles que às vezes não têm obsessão nenhuma. A obsessão tinha quem os sacrificou. O exemplo de Joana d'Arc, um exemplo. Joana d'Arc foi influenciada pelos espíritos, e era o diabo, era. Se não fosse Joana d'Arc, se não fosse a Revolução Francesa que vem depois, nós não teríamos o espiritismo, não. O espiritismo iria surgir em outro tempo, não naquele tempo histórico. Joana d'Arc não veio para o catolicismo, como muita gente pensa. Enganado, completamente enganado. Pelo contrário, a igreja queimou. A igreja católica dividida entre a França e a Inglaterra, ali naquela luta pelo poder, a Guerra dos 100 Anos, aquele negócio todo, aquilo ali tinha o poder da igreja como poder político. E eles se degladiavam. Joana d'Arc foi sacrificada, foi o primeiro médium, podemos dizer, com característica de médium sacrificado. Não tem ninguém antes dela, não. Tem o quê? Os apóstolos, o próprio Jesus, outros, mas não com a característica de alguém que ouve vozes e que segue vozes. E que essas vozes lhe orientam. O primeiro médium, historicamente, no Ocidente, assassinado na fogueira foi Joana d'Arc. E ela não veio para o catolicismo, apesar de depois se tornar uma santa católica. Por muitos anos ela foi tida como alguém que foi influenciada pelos espíritos, endemonizada. Só depois é que vão perceber que não foi bem isso, pelo contrário, ela era alguém diferenciado. Então, Joana d'Arc, para nós espíritas, revelado pela própria análise de um espírita
bastante renomado do período de Kardec, que é Leon Denis. Mas fora Leon Denis, outras obras espirituais apontam Joana d'Arc como a reencarnação de Judas. Judas, aquele que negou Jesus, o traidor. Que é outra discussão que, se você vai para os elementos históricos, Judas não era tão traidor assim não, como se pensa não. Judas era um revolucionário, que acreditava na luta pela força e pelas armas. Isso. E ficou cutucando Jesus, obviamente, na ansiedade de querer tomar o poder. Ele não estava traindo Jesus, como muita gente pensa. Ele estava traindo a humanidade. Porque nós não deveríamos tomar o poder pela força. Porque tomando o poder pela força, não está se fazendo ali o bem. Mas ele cutucou Jesus, e Jesus assim permitiu, porque sabia que era a natureza dele guerreira. Ele é tão guerreiro, mas tão inteligente, talvez um dos mais inteligentes apóstolos, que ele vai reencarnar depois como Joana d'Arc, e não vai negar Jesus, e não vai ser desumano, mesmo sendo um guerreiro, porque ela fora uma guerreira. Ela foi para a guerra, que a história é muito bonita, e talvez uma das poucas histórias precursoras à doutrina espírita, porque só vamos falar de médiuns mesmo, na história precursora ao aparecimento da doutrina espírita, nos Estados Unidos, um pouco antes do aparecimento do espiritismo, melhor, dos fenômenos espirituais na Europa. Aí você vai ter um médium nos Estados Unidos chamado Swedenborg, você vai ter outro médium nos Estados Unidos chamado Andrew Jackson Davis, que são dois médiums que não conheciam nada de espiritismo, que não sabiam nada de espiritualidade, que vão trazer fenômenos absurdos que foram registrados na história dos Estados Unidos. Mas ninguém sabia muito dessa relação com os espíritos. Só com a doutrina espírita é que você vai começar a ter uma relação mais metódica do que é essa relação, tirando essa lógica do demônio e transformando o espírito desencarnado em um sujeito comum. Quem vai fazer isso é a doutrina espírita. Antes, qualquer comunicação com os espíritos. Eu estou falando ver espírito, sentir espírito, ouvir espírito, significava o quê? Que você estava sendo acompanhado pelo capeta. E que você precisava ser curado, cuidado, porque você tinha problemas. Não quer dizer que os espíritos inferiorizados, por ódio ou por sentimento, qualquer que seja esse, por isso que eu disse, qualquer um de nós, ou fomos, com certeza, ou seremos, ou poderemos ser obsessores, é uma escolha. Quantas vezes a gente não obsedia o outro ainda encarnado? E desencarnado, dependendo do sentimento de posse, de ódio, de rancor, de inveja, tanta coisa, a gente pode continuar agindo como obsessores. Mas vamos voltar. A doutrina espírita vai trazer um novo olhar sobre essa relação entre desencarnado e encarnado, como nunca antes ninguém falou. Um exemplo, tem coisa mais linda do que o budismo? Tem não. É poético, inclusive. E é muito mais velho o budismo do que o espiritismo. E o budismo é bom? Maravilhoso. E qual a diferença? O budismo tem uma visão reencarnacionista? Tem. Tem uma percepção da caridade como sendo um instrumento importante na evolução? Sim. Tem até outros elementos que não fazem parte da cultura ocidental, que se encaixa bem no povo mais ao Oriente, pelos seus costumes e cultura, e ninguém pode falar. Mas existe algo na doutrina espírita que muda radicalmente a relação dos conceitos, porque os espíritos não vão usar nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de atavismo, misticismo religioso, e vai ser direto a informação. Se a gente não entende, é por falta nossa, mas a doutrina espírita é muito clara. É muito clara. A doutrina espírita é tão clara nas informações que às vezes nos incomoda essa clareza. A gente queria um pouco mais de envelope nesse negócio, para a gente não ficar tão exposto. É mais ou menos o que Mário fez quando leu no início dessa reunião. O Espiritismo põe para você logo, nu e cru, a realidade. E você não tem muito para onde fugir.
Um exemplo clássico, e eu volto para a idade medieval, que a doutrina espírita vai surgir um pouco mais adiante, mas tem a ver. Você podia pedir perdão a Deus e até pagar pela indulgência. Isso é uma visão pequena da relação entre a gente e Deus, humana e material. Quando eu digo que Joana d'Arc muda radicalmente o processo, é porque ela cria a primeira crise, mega crise, porque você imagina uma menina ficar do lado dos franceses. Agora também todo mundo diz que Deus é brasileiro, mas se você levar em conta o que Deus entregou à França, Deus era para ser francês, porque entregou à França uma menina que deu ao exército francês a solução de como vencer uma guerra. Aí eu falei, para quê? Para que isso aí? Duas razões ali, muito claras. Primeiro, a presença da espiritualidade. Seja lá, eu estou ouvindo Deus, não importa. A presença da espiritualidade, porque uma menina daquela não poderia ter a capacidade de um general. Só um general de guerra entenderia como botar uma tropa no campo, cercar o inimigo e vencê-lo. Isso é uma tática, isso é uma ciência histórica na construção de várias forças militares no mundo, inclusive francesas e inglesas, que se degladiaram por muito tempo. Até hoje existe animosidade cultural, né? Se você estiver na França e você perguntar a um francês em inglês, ele não gosta. Porque eles são assim, até hoje. Mas tudo bem, as coisas mudam. Mas o mais importante é que ela ajudou a vencer uma guerra quando o exército francês não tinha como vencê-la. E ela via como se tivesse um satélite. Ela via tudo como se tivesse um satélite naquela época. Ela, no chão, dizia para o exército, uma parte vai seguir nessa direção, outra parte vai seguir nessa direção, nós vamos encontrar o exército em um determinado ponto dos ingleses, mas como esse grupo vai por essa direção, vai pegar o flanco tal, essa aqui vai pegar o... Ela deu toda a informação como se estivesse vendo de cima. Porque quem estava dando a ela a informação estava vendo de cima. Estava posicionado em outro ângulo. Estava com drone do nosso tempo, sabia onde estava o exército inglês. E ela foi vencendo. Escolhia os exércitos mais frágeis, sem ninguém saber que exército era, dos grupos, exército não, os agrupamentos mais frágeis, para não ir direto para um agrupamento mais difícil. Como é que ela sabia? Então eles começaram a perceber. Só que aí, quando os ingleses eram aprisionados pelos franceses, existia uma prática terrível, que era matar o inimigo, mesmo depois de rendido. Foi quando ela faz um escândalo, diz que não aceita, né? Que está ali como não como uma pessoa para fazer o mal, que é necessário libertar a França. Ela não sabe por que tem que libertar. A espiritualidade sabe, tem que libertar, porque tem um processo em andamento, vai ter que libertar. Então nós vamos ganhar aí 3 coisas. Primeiro, a redenção de Judas, a libertação de um processo histórico de guerra entre esses 2 grandes países da Europa, naquela época, que atrapalha o desenvolvimento intelectual, que precisa se desenvolver para que novas tecnologias venham para o planeta, e, por fim, acabar a guerra, porque a melhor forma era vencer, porque ela se arrastava. Então, para você ver que a espiritualidade pode até se meter, e o médium foi o sujeito decisório de uma guerra. Mas ela vai sofrer porque ela ficou muito mais poderosa diante da população do que o próprio rei da França, e o rei da França entrega ela ao clero inglês, e ela vai ser assassinada. Quando o espiritismo lá na frente vai surgir, pós-revolução, iluminismo, uma França diferente, uma França que já tem uma visão de mundo aberto, sem aquele atavismo religioso mais grosseiro, ligado ainda ao período medieval, vai dar a oportunidade do espiritismo surgir, mas o próprio Allan Kardec vai ter dificuldade de aceitar o espiritismo. Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a gente conhece como Allan Kardec, foi chamado pelo seu amigo pessoal, feito Mário Jorge me chamasse, Fábio, tem um negócio aí de umas mesas que giram. Aí Kardec, que era uma mente super racional, Mário Jorge, eu gosto muito de Mário, mas Mário está acreditando em fantasia, em mágica.
Kardec. Um ano depois, voltam a convidá-lo, aí vê um fenômeno como esse. Mas dele, não é possível um negócio desse. Agora, quem o convida é um outro amigo que é muito racional, e ele reconhece a racionalidade desse amigo. Kardec não foi pela amizade, foi pelo reconhecimento da racionalidade do amigo. Tipo assim, ou ele enlouqueceu, ou algo é muito sério. Porque ele é muito racional, porque era o período da racionalidade. O Espiritismo surge para que o mundo não se tornasse um mundo materialista. Porque pós-Revolução Francesa, com a queda do clero, com a queda da igreja, com a força tecnológica do desenvolvimento das universidades na Europa, a ideia era anular Deus e tudo é inteligência e matéria. O Espiritismo vem para ser o contraponto disso. Um dos movimentos é a própria doutrina espírita, que tem lá a sua mínima participação nesse processo, mas juntou muita gente inteligente. Kardec vai até esse fenômeno e conhece o fenômeno das mesas girantes. As mesas girantes eram mesas comuns, podia ser num bar, podia ser numa casa de uma pessoa, não tinha local. Sob força da influência dos espíritos, através de um fenômeno chamado fenômeno físico, essas mesas giravam, se posicionavam, se movimentavam, sem que ninguém tocasse a mesa. Bastava que as pessoas ficassem em torno. Kardec vê aquilo, como ele era um estudioso da eletricidade, que na época ninguém falava em magnetismo, diz, vendo o fenômeno e fazendo algumas avaliações preliminares. A mesa não tem cérebro. Algo inteligente está por trás desse fenômeno. Porque as mesas não só giravam, elas começaram a dar respostas. Foi evoluindo. As pessoas começaram a botar sim de um lado, não do outro. Faziam uma pergunta, a mesa ia para um lado ou ia para o outro. Então começaram a perceber que a mesa tinha algo diferente. Esse fenômeno aconteceu aqui na cidade de Paulista, antiga Olinda, num engenho que hoje é Abreu e Lima, uma parte de Abreu e Lima, com um general Abreu e Lima. Aconteceu aqui um fenômeno, e foi registrado pelos jornais da época de Pernambuco. E Kardec se comunicou com uma pessoa da família, porque ele recebia cartas do mundo inteiro. Esses fenômenos aconteceram em várias partes do planeta. E Kardec conseguiu fazer esse contato. E foi assim que os espíritos começaram a se aproximar de Allan Kardec, que vai ser o codificador, mas o mais importante é o que ele vai falar sobre espírito. Muda radicalmente o conceito de espírito, que é isso que eu quero falar quando a gente fala de obsessão. Porque se o conceito da gente de espírito estiver errado, o conceito de obsessão também fica errado. E permanece errado. Antes era alma, antes era fantasma. Tanto que, quando nos Estados Unidos, como eu falei, antes do surgimento do espiritismo, ainda em 1820, alguma coisa, 27, nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno chamado fenômeno de Huntsville, que era uma cidade onde duas meninas foram morar nessa casa nova, com a sua família, uma casa que foi vendida muito barata, por sinal. Então, aquela família comprou nos Estados Unidos essa casa. Esse bairro, vamos dizer assim, é muito próximo, até hoje ele existe, mas não mais no formato que era na época, 1827, mas é um bairro muito próximo hoje do conjunto que é a Nova York, a cidade de Nova York. Mas na época era um vilarejo e foi uma fama no mundo todo e chegou na Europa, o fato, meses depois, porque naquela época para atravessar o Atlântico só de navio. Fato nos Estados Unidos, que foi os fantasmas de Hudson. O que aconteceu? Essa família foi morar nessa casa, e assim que eles começaram a morar, começaram a ter batidas nas paredes intensas num período noturno de dormir. Ninguém conseguia dormir. E batia de um lado, e batia do outro, e batia do lado, e a família chamou o padre, que na época fez de tudo para poder a casa ser desintoxicada do diabo, e não teve jeito. Não tinha quem parasse as batidas nas paredes. E do nada, mas não é do nada, pela intuição, alguém começou a achar, não é possível. Algo quer chamar a atenção. Por mais que a gente tenha medo, algo está por trás dessas batidas.
perguntou: é um fantasma? Se é sim, bata 2 vezes. E aí a batida. Aí a turma, pronto, é um fantasma. Deve ter dado na carreira, depois voltou para fazer outra pergunta. E foram percebendo que as batidas tinha por trás algo inteligente que queria algo dizer. E foi usando o alfabeto e a própria língua inglesa que descobriram quem estava por trás das batidas naquela casa. Era um senhor, um mascate, que estava enterrado no porão daquela casa. E ele contou, através de batidas, o que aconteceu com ele. Ele vendeu uma família que morou antes naquela casa. Foi a primeira vez que alguém foi preso porque um espírito denunciou ele. Foi preso. Não pelo espírito, mas pelo fato ocorrido e pelas provas que foram colhidas. Foi nos Estados Unidos, em 1827, antes do espiritismo surgir. E o interessante é que o mascate disse que vendeu, foi cobrar, o dono da casa não pagava, ficou enganando, e depois, quando ele pressionou na cobrança, ele convidou ele a entrar, o levou para o porão e enterrou no porão da casa. E ele precisava dizer o que tinha acontecido e perguntar: e por que você fez através de pancadas? Não existia espiritismo ainda. E ele diz: por causa das meninas. As meninas tinham uma mediunidade que é rara, de doação de ectoplasma. Liberava energia suficiente para que aquele espírito comunicante pudesse transformar em pancadas materiais. Esqueçam isso é antes do espiritismo surgir. O espiritismo vai surgir muito tempo depois, mas Kardec, inclusive, vai se debruçar sobre essa história, como outras histórias espalhadas pelo mundo. E um grande nome do espiritismo, chamado Arthur Conan Doyle, que todo mundo conhece como o grande autor do livro Sherlock Holmes, vai escrever a história do espiritismo, e nesta obra vai falar sobre esse fato ocorrido, conhecido como um fato precursor. Por que eu estou dizendo que a doutrina espírita muda o conceito? Porque o conceito era de fantasma. Aquele fenômeno ocorrido em Huntsville não muda a história do espírito. Ele é apenas um dos fenômenos ocorridos no planeta todo, entre tantos. Mas não existia método para perguntar. E aquele espírito que ali estava era um espírito atrasado, obsessor, revoltado, porque foi assassinado, que não conseguia sair daquela casa. E os espíritos aproveitaram para criar um fato histórico, para deixar marcado que os espíritos se comunicam. Mas não quer dizer que aquele mascate era um espírito evoluído, não. Pelo contrário, ele era um espírito ainda na nossa condição. Kardec vai os espíritos, mas sob uma outra perspectiva. Não é do fantasma, é da inteligência que sobrevive à morte e que no mundo espiritual é tão real quanto o mundo material que a gente conhece aqui. Claro, no estudo da doutrina espírita, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, porque ele vai tratar exatamente disso, dos aspectos filosóficos, resumido, de onde viemos, qual é a missão de estar aqui, qual é a razão e para onde nós iremos. Vai falar muito pouco de obsessão, vai falar de influência dos espíritos. Quando, em determinada questão, diz assim: os espíritos influenciam em nossas vidas. Resposta dos espíritos a Kardec: mais do que vocês imaginam. Posso até dizer-lhe que são eles que vos dirigem. Quando eu li isso no Livro dos Espíritos, eu disse: está errado esse negócio. Porque não é porque eu sou espírita que eu não fico insistindo, não. Está errado. Eu não consigo entender isso. Se os espíritos nos influenciam, e são eles até, eu posso até lhe dizer, os espíritos, que são eles que vos dirigem, eu pensei comigo: e onde é que está o nosso livre-arbítrio? Se um dos princípios da doutrina espírita é que nós, como espíritos que somos,
nós temos o maior de todos os presentes, nós temos o livre-arbítrio, que significa decidir para onde eu vou. Eu vou para aqui, eu vou para acolá, eu mato, eu não mato, eu faço, eu não faço. Isso é uma decisão de quem está consciente. Nós temos o livre-arbítrio. Ninguém pode nos impedir de tomar uma decisão. Agora, toda decisão tomada, levando em conta o nosso companheiro Newton, nosso amigo, que diz que toda ação existe uma devida reação. Não existe nada que nós venhamos a fazer que nesse conjunto de leis universais não fique ali implicado a nossa ação, ou para algo extremamente positivo, ou algo que a gente vai precisar ter que reaver, que as pessoas temem chamar de negativo. Tudo é experiência. Agora, Kardec vai ouvir os espíritos, primeiro para construir a filosofia espírita, por isso que ler o livro dos espíritos, estudá-lo, é fundamental para a gente entender essa lógica. Mas não tem que me preocupar com o espírito obsessor, não. Tem, quando chegar um ponto que você não aguenta mais nem viver. Se você chegar num ponto em que a obsessão está ali impondo algo que você não consegue viver, realmente você vai chegar na casa espírita pela porta do tratamento desobsessivo. Você vai chegar arrastado. Alguém vai lhe trazer, pendurado, para você fazer uma terapia. Porque o próprio livro dos médiuns separa, para Allan Kardec, os espíritos, obsessão simples, fascinação e subjugação. Se alguém que não é espírita está sobre um processo obsessivo de subjugação, que é quando o espírito consegue influenciar o encarnado ao ponto de desorganizá-lo no seu campo emocional e psíquico, causando a ele um transtorno, nem que seja temporário, psiquiátrico, é quando você perde completamente o controle das suas atitudes. Essa pessoa precisa de terapia médica e precisa de terapia emergencial na casa espírita. Ela vai entrar na casa espírita sem nem entender o que muitas vezes é a casa espírita, o que é o espiritismo, vai fazer o tratamento por fé, porque ele não compreende o tratamento, mas vai fazer por fé, não desmerece em nada o tratamento, mas depois de sanado esse sofrimento emergencial, se não estudar a doutrina espírita, foi apenas um tratamento emergencial. Não transforma aquilo que, na pessoa, é o elemento de conexão com aquele processo obsessivo. Poderá essa pessoa, ou hoje ou amanhã, voltar a ter problemas tão graves quanto. Não por ameaça da doutrina espírita, não porque o espiritismo está dizendo que isso vai acontecer, ou que tratamento só existe na casa espírita. Também não é isso que eu estou dizendo, mas é algo sumário, você precisa de tratamento imediato. A obsessão simples, essa, meu amigo, a gente tem todo dia, toda hora, todo instante e nem percebe. A gente se obsidia e se desobsidia, às vezes, no mesmo dia. No mesmo dia. Pega Rio Doce CDU, obsessão. Quando desce na universidade, a desobsessão aí já resolve. Enquanto está lá, está aperreado. Quando sai, melhora. É sério. Ou então vai na casa de uma pessoa que você não gosta. Aí você fica lá, bufando, passando mal, não sei o quê, criando um elemento de relação obsessiva. Quando sai de lá, às vezes melhora, porque não está no mesmo ambiente. Então, toda hora, ou de encarnado ou de desencarnado, a gente pode estar obsidiado, desobsidiado, dependendo da nossa condição emocional, psíquica. Isso é uma obsessão simples, é estar no dia a dia. E como é que você percebe ela? Uma ideia fixa, um sentimento, é muito pueril, não é uma coisa muito patente, mas você começa a perceber uma coisa ou outra. Que depois a gente fala mais um pouco sobre isso, até em outro momento. Mas você pode sentir que não está bem espiritualmente. Cuidado para não misturar com outras coisas. E se misturar também não tem problema, faz parte do conjunto do que é a obsessão mesmo. Kardec vai ouvir os espíritos e vai entender que existem vários grupos de espíritos. Espíritos primitivos, está aqui. Espíritos que estão na condição mais mediana. E espíritos que são felizes, né? Mais felizes no sentido... Espíritos que estão em condição, que é intermediária, e espíritos que estão em condição evoluída, de paz, que a gente teima em chamar espírito de luz. Espírito não é de luz, espírito emite luz.
Porque luz é matéria. Espírito não pode ser matéria. Então, o espírito não é de luz, ele emite luz. Ele é tão evoluído que ele é capaz de propagar energia. E essa energia pode ser vista de forma luminosa, porque ele é evoluído. Mas ele é tão evoluído, o espírito de luz, que ele pode chegar num ambiente e diminuir essa propagação e ficar opaco. Adivinha por quê? Para não humilhar os outros espíritos que estão naquele ambiente e que não têm as condições espirituais que ele tem. Então, você pode ver um espírito opaco e ser um espírito evoluído. Todo espírito luminoso é evoluído, mas nem todo espírito opaco é inferior. Deu para entender? Quem diz isso? André Luiz. Quando os espíritos evoluídos, para entrar em determinados ambientes, diminuem o seu potencial energético e se mostram idênticos ou muito próximos daqueles que ele vai atender. O nome disso é humildade, respeito, principalmente as diferenças. Coisa que a gente tem muita dificuldade, às vezes, até aqui na Terra. Pois bem, aí tem a obsessão de fascinação, que ela antecede a subjugação. Tem muita gente fascinado, às vezes, sob a influência intelectual de um espírito. É uma obsessão muito complexa também. Ela atinge, basicamente, fortemente, os médios. Médios são muito frágeis a serem fascinados por um processo obsessivo, que é quando o espírito desencarnado pega o médium e diz para o médium que ele é o médium mais importante do planeta e que se afaste dessa doutrina espírita, porque a doutrina espírita é atrasada. Eu já ouvi isso da boca de médium, fascinado. Já vi médium fascinado. Não gostei de ver, mas vi. E o médium dizendo, olha, tem um tratamento na casa espírita. Os tratamentos na casa espírita é muito lento. Esse médium disse para mim. Eu fui levar uma pessoa porque uma amiga queria levar o filho para esse médium de todo jeito e a gente não vai deixar de ajudar a pessoa. De bora, não conhecia. E a criança estava em tratamento aqui, no Ceará. Que, graças a Deus, hoje é um adulto bem, está bem. Mas foi uma obsessão muito forte. Numa criança de 8 anos de idade. E o médium disse o seguinte: eu recebi uma comunicação recente de Dr. Bezerra de Menezes e uma nova terapia desobsessiva foi me dada. E a gente vai aplicar nele. Eu disse, mas não tem isso em outro... Não tem em outro lugar do mundo, só tem comigo. É fascinado não, né? Nada. Eu já fiquei preocupado, digo, meu Deus do céu, só tem com o senhor, ele só tem comigo. Eu disse, como é esse tratamento? Quando ele me contou, disse, está na Revista Espírita de 1864. Eu disse. Ele disse, não está não. Eu digo, depois eu mando para o senhor. Na época não tinha zap, né, para mandar. Se fosse hoje, eu copiava e mandava para ele. O que ele me disse que era para fazer, que era um tratamento fantástico, Kardec fez e estava na revista... Kardec testou e estava na revista de 1864, que depois nós usamos aqui. Eu aproveitei a ideia. Quando chegou aqui, eu disse, Mário, tem um negócio que eu li, bom, não falei do médium não, que é a gente, num horário determinado, todo mundo parar onde tiver e fazer uma prece por aquela pessoa que está sob obsessão de subjugação. Você pega vários médios em vários pontos e no horário certo, todo mundo para, tipo... 6 horas da noite, é a coisa mais certa do mundo que foi feita, e o pessoal fez isso sem se aperceber, quando para e você escuta a música de Ave Maria. Nunca perceberam que muda o clima, não? Muda, nem que seja por uns 10 segundos, 20 segundos, muda. Porque milhões naquela hora param no rádio. E hoje quase você não vê mais isso, que é um erro. Mas isso era um estigma interessante, positivo, para pegar milhões de mentes e, ao mesmo tempo, todo mundo ali. Maria é muito conectiva nesse sentido. E você cantar, ouvir e acalmar e pensar em Maria. Isso é uma prece. Agora você imagine milhões de brasileiros fazendo isso ao mesmo tempo, na mesma hora. Como o nosso fuso horário é basicamente o mesmo, Kardec testa esse método. Só que o médium me falou do método meio distorcido, eu lembrei que eu tinha lido na Revista Espírita,
que a revista espírita pouca gente lê, né? Só quando você vai estudando mais doutrina espírita. Aí eu cheguei para Mário Somário, então eu lembro como fosse hoje, tem um negócio aqui para a gente ler. E foi muito interessante no tratamento desse menino, quando a gente parava num determinado horário para todo mundo fazer uma prece por ele, numa perspectiva de desobsessão, mas é porque era uma obsessão de subjugação, viu? Quando o espírito, através desse menino, se comunicava, você não tem noção não, era dentada, cuspia no rosto, cuspia como daqui, onde está o meu amigo aqui, ele acertava seu rosto cuspindo daqui, uma criança. Coisa assim, parecia o demônio mesmo. Para quem não conhece o negócio, dava medo de correr. Quase um exorcista. Ele foi para debaixo de uma mesa aqui, que pesa um absurdo, botou o pé embaixo com 9 anos, entre 8 e 9 anos, e jogou a mesa. A força muscular era aumentada absurdamente, que é outro fenômeno. Engraçado é que o pessoal dizia assim, se você der um banho de sal grosso, com todo o respeito que eu tenho à crença, aos nossos irmãos ubandistas, o pessoal do candomblé, que a gente precisa ter muito respeito e não achar que somos mais, mas eu fiz até uma... que o pessoal dizia, dá um banho de sal grosso nesse menino, não sei o quê. A gente estava tomando banho aqui, no Janga, porque ele visitava a minha família, porque a gente terminou tendo uma relação muito próxima com a família, e eles foram tomar banho de mar aqui, e não tem água mais salgada do que a do mar, não. A gente estava todo mundo dentro d'água, e do nada o menino estava bem, daqui a pouco ele se transformava, ele saiu da água já virado, pegou um molho de areia, assim, como a gente via aqui no Nordeste, chegou no olho de um casal que estava sentado e jogou. Você imagina o que é um negócio desse com uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Qual é a ideia que a pessoa tem? Que aquele menino é louco mesmo, mas é um absurdo um menino desse estar na praia. Na cabeça da pessoa não, porque areia no olho, isso era um transtorno na família. Bom, é uma história, outra história bonita, que termina muito bonito, essa história, depois de muito tratamento desobsessivo, termina a coisa mais linda. Eu estava na última reunião de desobsessão, isso vai ficar marcado na minha vida. Ele estava bem melhor, mas era tendo crise dentro de casa. Ele foi uma peça rara, como a gente também diz aqui no Nordeste, né? Ele tem lá seus erros. A família toda estava envolvida com ele, no passado dele. Mas chega uma hora que o principal algoz dele se comunica na reunião mediúnica e diz assim, eu não deixo ele, nós vamos matar ele, não tem jeito, você não sabe quem é ele não. Aí contava tudo que ele tinha feito. Aí daqui a pouco o espírito calou-se e disse assim, estão me chamando para ir na casa daquele bandido. Ele usou esse termo. E disse que eu tenho que ir, eu vou. Mas eu não mudo o meu pensamento. Passados uns minutos, a reunião médica continuou, daqui a pouco o espírito voltou e se comunicou. Coisa rara também, porque a comunicação geralmente se encerra, você não tem uma comunicação que vai, uma comunicação que volta. Quando esse espírito voltou chorando, foi a última vez que ele se comunicou. E ele disse, por que Deus fez isso comigo? Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que Deus fez com esse pobre, né? Porque levaram ele para tentar mostrar alguma coisa. Ele chorava. Tarsila estava do lado assim, na época, como na doutrinação, eu estava como dirigente da reunião, e aí o Espírito disse, fui lá, desacortinado, ele quer dizer assim, não foi nesse termo, eles tiraram da minha vista o presente e mostraram o passado, ele disse. O irmão daquele bandido é o meu filho, que ele matou. E se eu destruir ele, se eu destruir essa família, eu acabo com as condições do meu filho. Porque Deus, ele me perguntava, botou meu filho do lado dos bandidos que mataram ele. O irmão mais novo, que era o que acalmava tudo, que era super tranquilo, que era o eixo de tranquilidade da família, mesmo pequenininho, e ele com tanto ódio, junto com tantos outros, não conseguia ver no reencarnante o filho. Quando mostraram para ele quem era, aí ele disse, continuo odiando ele, vou esperar o tempo certo e necessário para voltar. Agora eu tenho que me afastar, porque eu preciso que meu filho sobreviva a essa família. Usou esse termo. E a família ama esse menino absurdamente, porque é outra encarnação. Então a reencarnação também é uma forma de desobsidiar uma família. Olha aí. E aí deu tempo do obsidiado se melhorar, pagar um bocado de dívida, trazer um bocado de desencarnado. Ele tem hoje, acho que uns 7 filhos. Trazer os desencarnados, eu acho que uma tropa que estava querendo pegar ele, reencarnou já tudo como filho dele, porque ele nunca viu tanto menino.
E isso foi, uma vez a mãe estava revoltada, porque achava ele muito inconsequente, cheio de menino, tem filho de uma esposa, de outra, aí quando ela veio falar comigo, eu acalmei ela, mas isso é a esperteza minha, né? Eu disse, isso aí, minha filha, se acalme, é aquela turma toda que queria pegar ele, está tudo reencarnando. Aí ela, deve ser mesmo, Fábio, eu digo, deve ser. Aí já melhorou a relação com o filho. Mas ele é uma figura, e o que é mais interessante, me parece que as coisas se corrigiram. Então, de uma obsessão, você vai encontrar a devida também solução. Kardec vai dar a gente, através dos espíritos, uma outra visão, para que a gente respeite o desencarnado, respeite o obsessor e entenda que nós convivemos costumeiramente com os espíritos, que a gente obsedia, às vezes, um ao outro, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, no ambiente da família, que a gente recebe influência dos espíritos desencarnados, que influencia a gente, porque a nossa conduta é quem atrai os espíritos. Não é uma culpa unilateral, toda obsessão ela tem uma relação, no mínimo, bilateral, no mínimo, e pode ter outros elementos. Nunca um espírito vai nos obsidiar sem que em nós exista algo que nos ligue a ele, ou por atitudes, pensamentos, ou mesmo por relações passadas. E aí eu sempre digo o seguinte, para encerrar essa palestra: o tratamento desobsessivo a Casa Espírita oferece, mas a mudança de comportamento só a gente pode fazer. A doutrina espírita nos oferece o conhecimento, mas a mudança só a gente é quem vai fazer, e vamos fazer, viu? Não tem jeito não. Não fique com medo não, você vai mudar. Porque eu não consigo mudar, não tem jeito, você vai mudar. Todo dia você muda e inevitavelmente nós iremos mudar. Agora, a gente pode mudar rapidamente com o nosso pensamento, inteligência, aplicando isso no nosso cotidiano, como a gente também pode mudar pelos apertos que a vida vai dando na gente e a gente vai se reencaixando. Então, isso aí depende do método, não importa, mas nós vamos atingir a paz que a gente deseja. E lembrar que a gente também pode obsidiar, como Kardec explica, até o desencarnado. Tem gente que já desencarnou e a gente continua em pensamento, de uma certa forma, prejudicando essa pessoa, porque não perdoa. Então, seja encarnado ou desencarnado, a chave é, como disse Mário Jorge, é perdoar. Por isso que Jesus, inteligentemente, pedagogicamente, disse: perdoa o teu inimigo enquanto caminhas com ele. Porque talvez, se você assim o fizer, nem vai ser obsessão de encarnado para encarnado que vai se encerrar ali, para não se transformar numa obsessão de desencarnado para encarnado. Então, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, se a gente tiver condição de fazer, né? Também não vamos assim nos corromper, se a gente tiver condição de fazer. Então, muita paz, muita luz, e que nós possamos todos os dias refletir sobre essas possibilidades que a doutrina espírita nos oferece. Muita paz. Bem, gente, foi uma aula, não foi? Uma aula de obsessão. Esse caso que ele contou, dos 40 anos de existência dessa casa, eu nunca tinha visto um caso igual. Muito sério, muito difícil. Hoje, esse rapaz está com essa família já grande, esses espíritos todos um tempo, e a família está trabalhando como... Ele é uma firma de bombeiro civil, né? Ele se mexe, quem vai a garantia lá do ambiente é ele tomando conta de um grupo de jovens lá. Então, gente, falar em Cimesp, né? Já está chegando, temos um mês e pouco. Quem não tem o ingresso ainda para o Cimesp, procura adquirir, que tem pouco já, está acabando. Nós temos no Teatro Guararapes e temos no Teatro Beberibe. O Teatro Beberibe é um preço mais acessível, é R$70. 2 dias, sábado e domingo. E no Guararapes é mais caro, 180 dividido em 3 pagamentos, mas vai ser sexta, sábado e domingo, né? Mas os palestrantes são quase os mesmos, alguns vão também para o Beberibe, e Beberibe vão ter outros que não vêm lá para o Guararapes. Então, tá bom. Quem não puder, vai para lá, porque tem um telão enorme, video wall, primeiro mundo, né? De graça, não paga nada. Vai participar dessa festa de luz, né?
a aprender espiritismo. Então, participa lá, não paga coisa nenhuma. O ambiente é bom, né? E, se quiser, também fica em casa assistindo. Bota lá, Memorial Chico Xavier, que é aqui, viu? Rádio e TV. Mas vai transmitir direto. Ou entra a Seara de Deus, Facebook. Facebook, né? E assiste o semestre todo, sem ir lá, né? Então, não é elitização de movimento, mais uma vez eu digo, tem para todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Porque o importante é a gente divulgar a doutrina espírita. Essa é a caridade maior que a gente procura fazer. Porque quando a gente aprende, né? Agora todo mundo sabe o que é uma obsessão. E todos nós estamos abertos para receber influências boas ou más, porque é uma questão de afinidade. É aquele ditado antigo: dize-me com quem anda, eu te direi quem és. O Espiritismo diz: dize-me o que és, o que gosta, eu te direi com quem anda, né? É atração, é de atração. Então, prece é um ótimo tratamento, né? Faz o tratamento aqui da Casa Espírita, vai aprendendo, vai se renovando e vai também conquistando simpatias espirituais que vão nos proteger para a vida toda, se a gente quiser. Mas, às vezes a gente não quer e às vezes a gente é muito negligente e não tem interesse em se melhorar. Então a obsessão vai ficar sempre ali, né? Sabe? Vem, sai hoje. Às vezes é mais fácil doutrinar o obsessor, você doutrinar o cara que está sendo obsidiado. Porque às vezes é ele que é o obsessor. Acaba quer se liberar e ele não deixa, né? Fica atraindo, através do comportamento, e por aí afora. Então vamos encerrar o trabalho, solicitar do nosso irmão Gilvando que faça a prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Agradecer por mais uma oportunidade de aqui estar assistindo a esse banquete de informação, levando esse aprendizado para que possamos ser tolerantes com os demais, compreender, ser compreendido, buscar sempre informar, sempre ser flexível, para não levar a discórdia como esse mundo que está aí de tanta desgraça, de tanta gente querendo ter razão, sem saber o que é razão, sem saber o que é certo. Então, com isso, vamos sempre pedir a Deus sabedoria e inteligência para que nos conduza de uma maneira coerente, para que possamos evoluir cada dia mais. E assim, com esse entendimento todo, com essa aula que tivemos hoje, voltaremos para casa mais fortalecido do que chegamos. Paz. Desejando a todos muita paz, progressos espirituais em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo. Encerramos o trabalho desta noite.